pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar da blefaroplastia, a popular cirurgia das pálpebras. Sobre esse assunto eu converso agora com a médica oftalmologista Cíntia Araque. Doutora Cíntia, boa noite, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Alderi, obrigada. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que a gente já tem uma amizade há muito tempo e isso aí deixa a gente muito à vontade e para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que eu sou apaixonada, na verdade. Com certeza. Eu não sei se eu fui insistente, né, doutora? Mas eu sempre falo assim, eu troco a palavra insistência por persistência. Eu sou determinado e quando eu tenho um alvo eu vou em busca, né? Sim. E eu sei da tua vida, né? O quanto é bastante puxada, né? Uma rotina extenuante. Mas a gente tem que achar sempre uma brechinha, né, doutora? Sobretudo quando a gente vai transmitir coisas boas, vai ajudar as pessoas, que é o nosso propósito, e o meu e o seu, né? Exatamente. Eu acho que você não é insistente, não. Você é persistente e é super profissional e eu admiro muito. E eu estou aqui principalmente por causa de você. Que legal, doutora, que legal, bacana. E doutora, você é oftalmologista, né? Isso. E você hoje se especializou, você está muito no segmento da cirurgia das pálpebras, né? A Isso. blefaroplastia, né? Sim. Mas você faz outros procedimentos, né? Faço no também. contexto geral da oftalmologia. Isso, faço também. Além de oftalmologista, né, sou cirurgiã plástica ocular, né, oculoplástica, e eu faço todas as cirurgias de pálpebra, né, além da blefaroplastia, aquelas pálpebras que elas são viradas para fora, para dentro, pitoses, aquelas pálpebras que são bem caídas, não é só em relação ao excesso de pele, né? Então, Claro. tudo que está relacionado aos anexos, eu realizo, né? Claro. Então, é bem ampla essa área. Uhum. Doutora, antes da gente dar continuidade nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho, quem que é a doutora Cíntia? Da onde você veio, familiar, as suas motivações para embrenhar por esse caminho da oftalmologia e Sim. principalmente essa parte da blefaroplastia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, eu sou a Cíntia, vim de uma cidade muito pequena, né? 10 mil habitantes. Meus pais, eles sempre nos incentivaram a estudar muito, né? Tenho dois irmãos médicos e então um também que é oftalmologista, outro é Dr. Hugo, gastro, né? Isso, doutor Hugo. E sempre a gente procurou, né, estudar e ter uma boa formação e ir atrás no melhor, né? Claro. E vim para cidade grande, digamos, Que né? cidade que você... Eu sou de Santa Fé. Santa Fé? Santa Fé. É bem pequenininha, mas é uma cidade do coração, que eu tenho pacientes muito queridos lá, que eu opero, inclusive eu já operei vários pacientes de lá e eles são extremamente queridos, eu gosto bastante. Seus pais são ou eram, não sei se tem, seus pais são vivos ainda? São. Eles são da área de saúde também, não, doutora? Eles são farmacêuticos bioquímicos, né? Então eles têm uma vivência com um laboratório de análises clínicas, né? Há mais de 45 anos. Então, eles têm bastante história lá também nessa cidade. E vocês estão sempre em contato? Sempre em contato. É fundamental, né, família, né, doutora? Não tem jeito, né? A família é em primeiro lugar É um dos grandes mesmo. pilares da vida, né? Exatamente. A vida é constituída por vários pilares, Exatamente. mas um deles, né, talvez um dos mais importantes, é a família, né? Exatamente. Doutora, agora, falando um pouquinho de você, que eu sempre comento assim, né? Maringá e outras cidades tem profissionais qualificadíssimos, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar é quando consegue conciliar a qualificação, o que a pessoa faz, com essa parte que você faz muito bem, que você desenvolve, que é o acolhimento, a forma de atender as pessoas, né? Eu acho que isso faz toda a diferença em todas as áreas, principalmente na oftalmologia. Porque as pessoas que te procuram, claro, você tem essa parte estética também, mas tem muitas pessoas que te procuram por conta de problemas, de doenças, chegam ansiosas. E mesmo quem vai fazer um procedimento estético é permeado por uma certa ansiedade, né? E eu acho que isso aí, doutor, esse teu jeito de tratar as pessoas, eu acho que atenua muito a ansiedade, o medo, porque eu acho que é um passo muito importante para quem já chega no consultório. Eu acho que a maneira que o paciente é acolhido já melhora bastante o estado dele, né? E eu acho que isso leva para uma cirurgia também, para os problemas que a pessoa vai realizar, os procedimentos, né?
quando ele tem esse vínculo nessa parte do acolhimento, da atenção, enfim. Sim, exatamente. Isso eu trabalho bastante com a minha equipe, porque o paciente ele vem buscando ajuda. E mesmo o paciente estético, ele tem uma baixa autoestima, às vezes tem um problema que ele quer resolver. Então, a avaliação, a escuta, a conversa, você entender o lado do paciente é extremamente importante. Isso aí vale para todos os casos, né? Desde um grau, desde uma refração para fazer um óculos, quanto para uma avaliação cirúrgica. Então, eu sempre treino muito a minha equipe, eu tento ouvir mesmo o paciente, isso aí é muito importante. E no fim de todo o pós-operatório, a gente acaba até virando amigos, né? Então isso aí é muito, muito legal, muito bacana. Na verdade, é uma escuta empática, né? Isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Doutora, a pode falar. Você sentir a dor do paciente, né? Isso aí é muito importante. Então, o paciente sentiu que você sentiu essa dor e que você está disposto a ajudá-lo, né? Claro. Então, isso aí é extremamente importante mesmo. É diferente daquela coisa, daquele vínculo, daquele relacionamento frio, né? Que chega ali, executa o que tem que executar e não tem essa parte, que eu acho que é fundamental, exatamente, determinante, né? Doutora, agora falando propriamente do nosso tema, né? A blefaroplastia, né? Um tema rebuscado, né? Um tema pomposo, mas o que é exatamente? O que o procedimento se propõe a fazer? O procedimento se propõe a diminuir o excesso de pele que geralmente está presente na região das pálpebras superiores, inferiores e também as bolsas de gordura. Então, isso acaba diminuindo bastante a autoestima da paciente, às vezes até atrapalhando a visão de tanta pele que tem ali. Então, elas vêm se queixando que sente um cansaço no final do dia, que sempre está com o olhar mais cansado. E isso aí, com a cirurgia da blefaroplastia, que é a retirada desse excesso de pele, das bolsinhas de gordura, você não transformar a paciente, mas sim devolver o natural dela, melhorar a autoestima. Isso aí é a blefaroplastia. Para mim, é você renovar, mas de forma natural. Devolver o que ela era antes. E isso pode atingir essas bolsas, a parte superior e inferior, ou é só a parte inferior, doutora? Geralmente, nós temos geralmente 2 bolsas maiores na pálpebra superior e 3 bolsas nas pálpebras inferiores. Então, tem como retirar, sim, tanto nas pálpebras superiores quanto nas inferiores. E também, eu sempre converso com pacientes sobre um conceito de blefaroplastia estruturada, que não é só retirar pele e gordura. Às vezes precisamos reposicionar uma pálpebra, reposicionar um supercílio, que vai melhorar também bastante o olhar, que às vezes a gente retira o excesso de pele, o supercílio cai, aí a paciente fica com mais olhar de triste ainda. Então ela fica insatisfeita. Então a avaliação pré-operatória, a escuta ativa, a anamnese e também o exame físico é extremamente importante. Você encostar na pálpebra da paciente, você ver se ela tem uma flacidez, né? Isso aí é fundamental. Geralmente são mulheres e homens ou existe uma incidência maior em um dos sexos? Como é que é? Geralmente são mulheres. A maioria é mulheres. Maioria mulheres. Isso. Mas hoje em dia a procura está aumentando muito dos homens. E isso aí é muito legal, porque os pacientes, eles estão mais tempo no mercado de trabalho e eles estão mais vaidosos, eles estão pensando mais em si mesmo. Então, a procura está aumentando muito, mas ainda a maioria são as mulheres. Doutora, agora existe uma causa, você falou de bolsas de gordura, né? Isso. Existe possível identificar causas específicas para a formação dessas bolsas? Existe sim a possibilidade. Por exemplo, primeiro é o envelhecimento, né, das pálpebras com o aumento da flacidez. Depois também temos a hereditariedade. Geralmente um pai ou a mãe tem um excesso de pele, né, uma pele mais flácida. Então, por exemplo, eu já operei
pacientes de 30 anos, 40 anos, que têm o excesso de pele geneticamente, e também tem casos de processos alérgicos que esticam muito a pele. E isso aí a gente tem que descobrir na anamnese mesmo e no exame físico. Existe um tipo de pessoa, um perfil, por exemplo, uma cor, uma raça mais propensa a desenvolver essas bolsas de gordura? Geralmente as pessoas mais branquinhas, Mais né? Mais branquinhas? branquinhas, que têm a pele mais fina, pessoas, por exemplo, orientais, né? Pessoas, a pele mais escura já tem menos tendência. Tendência a desenvolver. Aham. Ô, doutora, agora, quando se fala em blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, é uma associação quase que imediata, quase que automática, as pessoas pensar na questão estética. E também, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Sim, Visa isso também. também. Mas a pálpebra ela tem função, ou Sim, funções, não é isso? Então dá para a exatamente. gente presumir que a cirurgia, talvez, não sei se em todos os casos, mas tem também objetivo na funcionalidade das pálpebras. Exatamente. Antes de cirurgião plástico ocular, eu sou oftalmologista. Então, para mim, a pálpebra, a primeira função da pálpebra é a proteção do bulbo ocular, a proteção do olho. Então, se você não protege o olho, você está causando uma iatrogenia no paciente. Então, primeira coisa, nós preservamos a função da pálpebra e aí sim nós vamos deixá-la bonita. Então, isso aí é muito importante. Tem paciente que tem uma até baixa divisão de tanta pele que atrapalha Nossa, o campo visual. olha a Então, isso visão. aí a gente retira o excesso de pele sem causar uma iatrogenia, O sem que é a iatrogenia, heterogenia? assim, é um problema maior para o paciente. Então, nós tentamos retirar o excesso de pele com margem de segurança, com naturalidade, sem deixar aquele limite muito tênue que pode causar uma retração palpebral, que às vezes a gente atende muitos pacientes que vêm com retração palpebral e às vezes até tem que fazer enxerto para estar Nossa. melhorando, Quando né? você usa o termo Uhum. margem de segurança, é com relação ao quê? A visão, não prejudicar a visão ou o que que é? É o não prejudicar o fechamento da pálpebra. Ah, o fechamento. Exatamente, isso aí é muito importante. E claro, Ah, também a visão, né? ah. O objetivo é isso. Mas, por exemplo, há uma paciente que não fecha muito bem os olhos, pode evoluir com ceratites, até úlceras de córnea. Então, isso aí é extremamente importante. Porque as pálpebras têm uma movimentação, uma elasticidade, né? Então tem que se movimentar de uma forma adequada. Então é nesse Exatamente, sentido que você fala de nesse preservar. sentido. Ah, Uhum. tá. Ô, doutora, agora sim, a pessoa fez a cirurgia, né? Aquele problema, não sei se pode usar esse termo, ele resolve, pode voltar, ou como que é? Depende da situação, depende do paciente, de outros fatores? Geralmente, ela tem uma durabilidade maior. Geralmente. Claro que tem paciente que tem uma flacidade maior, pode voltar antes, porém, uma média de 10 a 15 anos mantém bem a pálpebra, na forma mais natural. Uhum. E quando você vai fazer essa cirurgia, acontece casos que você corrige outros problemas também, ou geralmente a cirurgia das pálpebras ela é isolada, é só para ver aquela questão mesmo das pálpebras? Não, eu corrijo vários fatores juntos. Por exemplo, tem Uhum. paciente que tem a pitose, a pálpebra caída, sem ser devido ao excesso de pele. Então, a gente corrige junto. Tem pacientes que têm uma flacidez muito exagerada, aí eu realizo uma cantopexia para melhorar. Tem paciente que tem uma queda do supercílio, principalmente da cauda. Eu elevo essa cauda, essa queda, a cauda da queda do. Eu elevo a cauda do supercílio e também tudo realizado a laser, A sabe? laser? É bem Ah, é legal isso. Isso laser. aí, o laser é uma Facilitador? tecnologia muito importante, exatamente, facilitador. Por quê? Porque o laser, ele diminui bastante o sangramento e o hematoma, né? E também o inchaço depois da cirurgia. Então, o paciente consegue voltar mais rápido às atividades laborais, atividades físicas também. Entendi. Deixa eu entender. O laser você usa para cirurgia ou como forma de, digamos, cauterizar alguma. É para cirurgia mesmo?
Para os dois. Para os dois. Ao mesmo tempo que o laser corta, ele já cauteriza. Ele Isso aí é bem legal. Então não vai ponto? Vai ponto. Vai ponto? Vai ponto. Você corta com o laser. Com o laser. Isso aí é uma pergunta muito importante, que às vezes o paciente chega e pergunta, ué, com o laser não vai ponto? Não, vai ponto, vai ponto. Você corta com o laser, retira o excesso de pele e aí depois você sutura. Exatamente. O laser, vamos dizer assim, ele é menos invasivo se for comparar com uma técnica convencional? Não sei também se existe técnica convencional para fazer a blefaro. Exatamente. Tem a técnica convencional, que é na tesoura mesmo. Tanto que um dia teve um problema num aparelho, e aí todo mundo perguntou, e aí? E aí nós vamos na tesourinha, né? Porque primeiro a gente tem que aprender a cortar na tesoura, fazer a cirurgia tradicional, e aí depois nós vamos acrescentando as tecnologias. Entendi. Mas o laser, ele é uma tecnologia. Se souber usar com parcimônia, com bom senso, ele só vem ajudar mesmo. Doutora, você falou que é oftalmologista e você faz essa parte de cirurgia plástica ocular, né? Isso. Então dá pra gente deduzir que além da blefaroplastia tem outros tipos? Tem outros tipos de cirurgias. Por exemplo, quando o paciente tem aquela pálpebra bem caída, com uma flacidez exagerada, nós realizamos uma cirurgia para correção dessa pálpebra, que é uma cantoplastia, um tarsal strip, para melhora do lacrimejamento. Então, nós pensamos no paciente, no olho como um todo. Por exemplo, lacrimejamento, irritações. Também tem muitos casos de pacientes que têm a pálpebra superior virada para dentro, com os cílios tocando o globo ocular. Isso aí causa muita irritação. Inclusive, eu vou operar no mês de julho, que ela tem uma pálpebra devido a sequela de tracoma. Então, ela é bem virada. E aí, nós vamos fazer uma técnica para desvirar. Entendi. Né? É uma questão muito comum quando se fala de face, de rosto, né? São rugas, o tal do pé de galinha e tal, né? Você faz essa parte também ou não? Sim, primeiro a gente tenta esticar um pouquinho com a cirurgia, mas as rugas a gente consegue melhorar bastante com a aplicação de toxina botulínica, para paralisar ali a musculatura e para melhorar as rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que aparecem quando nós sorrimos. Ruga de expressão? Exatamente, exatamente. As rugas estáticas, elas já são mais difíceis, elas não melhoram com a aplicação da toxina botulínica, mas eu realizo sim, porque além da toxina botulínica estética, eu realizo também para casos de blefaroespasmo, que são aqueles pacientes que eles piscam muito, com muita força, e isso aí causa muito incômodo aos pacientes. Então, eu realizo, são pontos específicos de blefaroespasmo, não são pontos estéticos, são específicos no músculo orbicular, que melhora muito a qualidade de vida do paciente. Então, eu tenho vários pacientes que a gente já acompanha há muito tempo. Essa expressão, esse termo ruga de expressão, literalmente, é a expressão que causa ruga, doutora? Ou precisa existir uma predisposição, um outro componente que junto vai causar essas rugas? É mais o tipo de pele e a contração muscular. A contração. Exatamente. Então, a toxina botulínica, ela age principalmente na contração muscular. Então, ela paralisa a musculatura e não deixa contrair e formar as ruguinhas dinâmicas. Quando a ruga dinâmica, ela é muito frequente, aí ela começa a formar as linhas de expressão que não saem, que são as rugas estáticas. Quando se fala em cirurgia, num contexto geral, uma das imagens que vem é internação hospitalar, tal. Como que é essa cirurgia? É necessário ficar internado? Como que é, doutora? Na minha opinião, isso aí é muito importante porque no centro cirúrgico nós temos toda uma avaliação, tanto da equipe de anestesia e também um monitoramento da equipe de enfermagem. Então, nós não estamos sozinhos. E também é tudo monitorizado, é tudo bem organizado, limpo, de acordo com a vigilância sanitária. Então, isso aí é extremamente importante. Tem todos
os aparelhos que são necessários para caso dê alguma complicação. Então, uma eu cirurgia, não né? abro mão. Eu não abro mão. Por quê? Porque eu sempre realizo com sedação, mais anestesia local. Então, o paciente dorme, descansa, eu aplico anestésico local, faço a cirurgia. Aí, depois o paciente vai para o quarto, come alguma coisa, recupera-se da anestesia. Aí sim, eu passo lá, faço todas as orientações. Então, o paciente precisa desse tempo em observação. Então, eu acho extremamente importante a realização em ambiente hospitalar. Entendi. Mas ele fica internado um dia, vai no mesmo dia embora? Como é No que é? mesmo dia ele Ah, ele vai vai embora no mesmo embora. dia. Isso é muito bom. Ah, Geralmente, interna de aham, manhãzinha, aí depois de umas 6, 7 horas já vai embora para casa. Isso é uhum, extremamente confortável para o claro. paciente e em casa ele vai poder se recuperar no conforto Uhum. de casa. Ô, Uhum. doutora, é mais que Uhum. visível, né, e comprovado os efeitos. O ser humano se sente bem consigo mesmo, né, principalmente quando ele se olha no espelho, seja questão dentária, ocular, rosto, e tem uma autoestima elevada, né? E o ser Sim, humano, eu sempre falo que um ser humano com autoestima elevada, não existem fronteiras, né? Ele rompe qualquer barreira, né? Eu exatamente. acredito que não é diferente a pessoa que tem lá um problema estético decorrente de um excesso de gordura, né? E quando ele se submete à blefaroplastia, você deve observar, né, as mudanças comportamentais, né, nessas pessoas, né? Sim, na primeira consulta, Alderi, eu já visualizo isso. O paciente não consegue parar de sorrir. Na foto dos 7 dias que eu retiro os pontos, ele só está sorrindo porque ele está muito feliz. Ontem mesmo eu atendi uma senhora que ela estava tão feliz, ela falou: "Ah, agora eu pareço a irmã da minha filha." E isso aí, eu peço, vamos relaxar para tirarmos a foto do depois. Ela, tá bom. Mas elas estão tão felizes, isso aí é muito gratificante mesmo. Claro. Estar de bem consigo mesmo, né, doutor? Isso aí não tem Exatamente, preço, não né? tem preço. E, por exemplo, com Hum. relação ao procedimento, é uma Uhum. cirurgia, evidentemente, mas como você considera? Você já tem uma vasta experiência, é uma cirurgia tranquila, porque quando se fala em cirurgia, todo mundo já fica aquele receio, né? Porque Sim. é cirurgia, né? Mas como que você considera, né, assim, é uma cirurgia tranquila, simples, É uma cirurgia delicada? exatamente delicada. Delicada, Não é uma cirurgia grande, uma tá. cirurgia de barriga, mas é uma cirurgia delicada. Então, eu sempre falo que eu não sou apressada. Eu sempre faço com delicadeza, sem pressa, Tempo. com tempo, exatamente. E isso aí acaba dando resultado depois. E o paciente, ele também vê todo o processo que é demorado, na verdade. Vai, faz os exames, porque você tem que estar bem para a cirurgia, faz os exames de sangue, avaliação do cardiologista, do anestesista, recebe todas as orientações pré-operatórias, dos medicamentos que tem que parar. Hoje em dia, muita gente usa o Monjaro, então Ah, tem que parar, tem doutora? que Ah, parar três é? semanas antes. Então, Hum, eu realizo um questionário bem extenso, bem completo, porque é muito importante isso. E todo toda o passo a passo ali da cirurgia, eu considero muito delicado. Para mim, cada cirurgia é única. Eu chego lá, eu me concentro e concentro no paciente e lembro de toda a história dele. E isso aí eu não considero uma cirurgia simples, né? aham, Nunca, nunca, nenhuma claro. cirurgia. Aham. Na verdade, você se lança ali naquele paciente, Exatamente, a né? minha cabeça fica totalmente ali. Aham. Uhum. E depois, realizou cirurgia, doutor, existe algum comportamento do paciente que pode interferir positivamente ou negativamente para, digamos assim, ter um resultado melhor ou pior? Eu geralmente falo, vamos fazer muita compressa gelada, repouso, tentar usar os medicamentos corretamente, seguir as orientações, mas compressas ajudam muito a aumentar a ingesta hídrica de líquidos, e isso aí é extremamente importante. Não carregar peso, evitar cozinhar, repouso mesmo. Nesse dia, você tem que deixar o seu corpo recuperar.
para melhorar a cicatrização. Uhum. E você prescreve o que? É analgésico, antibiótico? Que tipo de medicamento? Geralmente, É? analgésico, antibiótico. Apesar de ser uma cirurgia limpa, eu abro septo, então geralmente eu faço uma profilaxia até durante a cirurgia e depois. Utilizo os colírios, antibióticos e Colírios anti-inflamatórios, também. sim, lubrificantes, porque nós colocamos protetores oculares para proteger tanto do laser quanto da cirurgia e pode deixar o olho mais sensível, então passo também os lubrificantes, as pomadas antibióticas também e toda a orientação. E depois é bem legal assim que com o laser nós conseguimos fazer um resurfacing, um rejuvenescimento do rosto, então passo também hidratantes, protetores solares e toda a orientação de proteção solar por pelo menos 3 meses. Ah, tá. E assim, Hum, considerado, digamos assim, que a pessoa já tem vida normal, né? Ele certo. vai ter que ter um repouso durante um tempo, Uhum, né? Mas para ele sim. começar atividade física, contato com o sol, por exemplo, qual é o período mais ou menos aí, doutor? Geralmente, com laser, umas 3 semanas Três para semanas. voltar às atividades Aham. físicas. O sol, 90 dias. 90 dias. Aham. E o que que você... Pode concluir. Principalmente porque o Ah, sol pode hiperpigmentar as cicatrizes. aham, Então, tem que evitar o sol mesmo. entendi. Eu não sei se é uma cirurgia nova ou está sendo mais difundida a cirurgia das pálpebras, doutora. É uma cirurgia muito É antiga. muito antiga? Muito antiga. E antigamente, até as primeiras cirurgias eram realizadas como se fosse um pregamento da pele até ela cair. Ah, é? É muito antiga mesmo. E hoje em dia se popularizou tanto que é considerada a cirurgia mais realizada no mundo. Nossa. Exatamente. E todo mundo procura um olhar melhor, mais natural, e vai, claro, de cada profissional saber o que que é melhor para o paciente. Uhum. Então houve uma evolução nas técnicas, ou na técnica. Sim, É, muita foi isso que evolução. aconteceu. Várias técnicas. Eu participo assim de grupos de oculoplásticos e eles discutem muito sobre as técnicas atuais, sobre o que fazer com o paciente. Isso aí é extremamente importante, essa continuidade de Verdade. estudar. Ô, doutora, Uhum. as bolsas de gordura é uma questão assim bastante comum nas várias faixas etárias. Aí eu tenho uma faixa etária mais propensa. Geralmente, a partir dos 40 e poucos anos, já começam a aparecer as bolsas de gordura. Já mais evidente a partir de 50, 60 anos. E o ideal de fazer essa cirurgia precocemente ou esperar acumular mais e fazer quando está mais evidente o problema? Isso aí é uma pergunta muito importante, porque às vezes eu até opero pacientes com 35 anos, 35 porque anos. tem muita bolsa e está atrapalhando, Hum, principalmente no mercado de trabalho. uhum. Então, o paciente acaba tendo que fazer, mesmo que tenha que fazer mais para frente. Por quê? Porque eu sempre falo que não é idade certa, na verdade é indicação. A Você tem indicação. indicação, está te atrapalhando, está te causando desconforto, faz. E aí vale frisar mais uma vez, né, doutora? Não é apenas uma questão estética, é funcional também, né? Funcional também. Pode prejudicar a própria visão, isso que você falou das pálpebras caírem, né? Enfim, né? Uma série de questão, Exatamente. né? E quem que pode submeter esse tipo de cirurgia, doutora? As pessoas que estão aí, já identificou, pessoas que identificaram essa saliência, essa questão estética volumosa, as bolsas. Existe um pré-requisito, algumas condições que permitem ou não essa pessoa submeter a esse procedimento? Sim, principalmente realizamos todo o pré-operatório, que são avaliações de exames laboratoriais, avaliação do cardiologista e avaliação do anestesista. Paciente tem que estar bem saudável para realizar a cirurgia. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma infecção assintomática de urina, então tem que tratar antes para poder realizar a cirurgia.
teve um caso de uma paciente que ia operar e acabou descobrindo na avaliação de cardiologia que estava com uma veia entupida no coração. Então, ela teve que, não pode, teve que tratar primeiro, aí depois ela vem e faz a cirurgia. Então, tem que estar saudável, né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem que ser a vida, né? E tem que ir seguro com o menos risco possível de complicações. Agora, para a gente terminar nosso bate-papo, doutora, para as pessoas que estão nos assistindo e que já, como eu disse, identificaram esse problema, estão insatisfeitas, estão tendo comprometimento na autoestima e outras questões, o que você diria como forma de, digamos, eu nem digo incentivar estímulo, mas como forma de amenizar aquela ansiedade ou aquele receio? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que o mais importante é realizar uma avaliação. Por quê? Porque você conhece todo o passo a passo, todos os detalhes da cirurgia. Às vezes não é o momento para você realizar, às vezes é o momento certo para você realizar, às vezes você só tem um medo que não é real. Então, isso aí é extremamente importante. Às vezes tem gente que tem até medo de valores, tem medo do bisturi, tem medo da anestesia. Então, eu explico cada detalhe e também conheço todo o paciente para podermos indicar o melhor tratamento para a pessoa, para o paciente. Então, é muito válido realizar a avaliação pré-operatória, conversar, me dizer o que realmente está incomodando para podermos ajudar. Claro, sentir essa segurança, né, doutor? Isso que você falou, acho que a avaliação é fundamental. Exatamente. Né? Porque a pessoa vai, geralmente, que te procura, cheia de dúvidas, de receios, por não ter informação precisas, né? Informações precisas, né? Exatamente. Então, ali é o momento de sanar as dúvidas, né? E, de certa forma, dissipar qualquer tipo de receio ou medo também, né? Exatamente. Tá certo. O importante, né, doutor, é isso, a pessoa buscar se realizar, ser feliz, investir na autoestima, que é um dos grandes pilares do ser humano, né? Exatamente. E vocês estão aí para isso, né, doutora? Estamos aqui. Resolver ou amenizar essas questões, né? Exatamente. E é o que eu mais gosto de fazer, operar, é atender, é servir o paciente. E isso aí faz toda a diferença, né? Eu acho que o amor ao que a pessoa realiza faz toda a diferença, né? Exatamente. Tá certo, doutora, muito obrigado. Eu sei que a tua vida é extremamente atarefada e você renunciou a algumas questões para vir para cá. Te agradeço, foi extremamente importante para todos nós, eu que estou conversando e as pessoas que estão assistindo, evidentemente, né? Muito obrigado e gostaria que você voltasse com mais frequência aqui para a gente conversar. Maravilha, eu que agradeço, Alderi, por tudo, por essa conversa tão tranquila, tão... que eu fique à vontade, isso aí é extremamente importante. Claro. É que a gente tem nossos objetivos são similares ou incomuns, né, doutor? Eu acho que faz a diferença, Exatamente. né? E eu acho que a vida, eu acho que essa pista de mão dupla, a gente sempre conversa sobre isso, Exatamente. né? Eu acho que essa coisa de reciprocidade e não ser igual, mas ter objetivos parecidos faz muita diferença em tudo, né? Eu acho que estreita, né? Mas você é uma pessoa especial, você também vê o lado da pessoa, você também, sabe, tenta ajudar, e isso aí é fundamental, é o diferencial. Isso aí a gente consegue melhorar muitas coisas, né, doutora? Exatamente. Com esse comportamento, né? Exatamente. Mais uma vez, doutor, muito obrigado, boa noite, grande abraço e até a próxima. Abraço também. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço! Até a semana que vem.